Muito bem, eu sou o pastor Douglas Schlindwein, pastor da Igreja Bíblica de Rio Verde, e esse é o canal da nossa igreja. Nós estamos aqui numa série de estudos expositivos na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós chegamos ao capítulo 3, ao meio desta importante carta que Paulo escreveu. Hoje nós estaremos estudando Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11. E eu gostaria de estar deixando um título para o estudo bíblico de hoje. E o título é O Valor Inestimável de Conhecer a Cristo. O valor inestimável de conhecer a Cristo. É acerca disso que eu quero estar falando no vídeo de hoje. Você que tem nos acompanhado, no último vídeo nós estivemos aqui falando acerca dos bons obreiros do Senhor. E no final do capítulo 2, Paulo, ele destacou dois obreiros, dois irmãos que estiveram cooperando com Paulo em seu serviço a Deus. Ele falou sobre Timóteo e ele falou sobre Epafrodito, dois homens humildes, abnegados no serviço cristão. Mas nós sabemos que o ministério cristão não é composto apenas de bons obreiros. Existem os maus obreiros também. E ao longo desse texto que nós estaremos estudando hoje, nós vamos ver que Paulo ele vai alertar a igreja de Filipos acerca dos maus obreiros. E uma das piores coisas que um mau obreiro pode fazer, pode realizar, é levar o indivíduo a afastar a sua confiança, a sua esperança de salvação, que repousava somente em Cristo, nas suas realizações religiosas. É desviar o foco da fé da pessoa e da obra de Cristo. É acrescentar algo para que o indivíduo seja justificado não apenas mais pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas pela fé e mais alguma realização religiosa. É acerca desse grave erro que o apóstolo Paulo vai alertar a igreja de Filipos no texto que nós estaremos vendo a partir de agora. Paulo inicia esse texto no versículo 1 dizendo: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Paulo inicia aqui com finalmente. Alguns acreditam que Paulo achou que estaria chegando ao final da carta e por isso disse finalmente. Mas, na verdade, nós vamos ver que Paulo não chegou ao final da carta. Ele vai escrever ainda mais de 40 versículos. E, enfim, é o meio da carta. Então, esses pensam que Paulo acreditava que estaria concluindo suas palavras, mas recebeu um impulso de Deus e começou a escrever, e escrever, e escrever, e acabou escrevendo muito mais do que esperava. É mais provável que esse finalmente seja usado aqui com o intuito de marcar uma transição na carta, o início de uma nova sessão e não propriamente o final da carta. E ele diz: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, onde Paulo diversas vezes expressa sua alegria e onde Paulo diversas vezes convida, intima os irmãos filipenses a depositarem a sua alegria ou a buscarem a sua alegria, melhor dizendo, em Deus. Deus deve ser a nossa fonte de alegria. Nós não podemos fazer das coisas deste mundo a nossa fonte de alegria. Por quê? Porque se for assim, nós em um dado momento estaremos tristes, em outro dado momento nós estaremos alegres, em um dado momento nós teremos esperança, em outro momento nós não teremos esperança,
Em um dado momento nós seremos pessimistas, em outro momento nós seremos otimistas. Por quê? Porque as coisas nesta vida, elas são volúveis, elas mudam. As circunstâncias se tornam boas e ruins, favoráveis e desfavoráveis. Mas se nós fazemos de Deus a nossa fonte de alegria, dele nós temos uma alegria perene, uma alegria perpétua. Isso não significa que as dificuldades, os problemas, as decepções, as doenças, as perdas desta vida não vão nos deixar tristes. É claro, nós possuímos sentimentos. O cristão, ele não é um robô programado para sempre estar alegre e nunca chorar, não derramar lágrimas diante de coisas ruins. Não é isso. O próprio Senhor Jesus Cristo se entristeceu, o próprio Senhor Jesus Cristo chorou, e a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Então, se entristecer, chorar, não é algo pecaminoso. Pecaminoso é nós vivermos o tempo todo tristes. Então, a ideia desse texto e o ensino apostólico é o seguinte, que você passa por um momento difícil e isso lhe entristece. E poderia ser uma tristeza profunda, perturbadora, a ponto da pessoa não ter mais prazer em viver. Mas, se ela se lembrar de Deus e daquilo que Cristo fez por ela e faz na vida dela, ela terá sempre um motivo para ela se alegrar, ter esperança e uma boa vontade de viver. Por isso, a nossa fonte primeira de alegria e constante sempre deve ser o Senhor Jesus. E Paulo diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo: o que eu vou anunciar aqui não é nenhuma novidade. Eu já tive a oportunidade de anunciar estas coisas para vocês. Não sabemos se isto foi feito presencialmente, verbalmente, de viva voz, quando Paulo esteve entre os filipenses, ou se essas coisas que Paulo vai dizer aqui, ele havia dito através de uma carta que foi enviada anteriormente aos filipenses. O fato é que ele não iria introduzir aqui assuntos novos, mas assuntos repetidos. E ele diz: eu faço isso, não me aborreço, para mim não é um peso ter que repetir as mesmas coisas. E às vezes nós que pregamos, que ensinamos, a gente pode ficar enfadado, cansado de ter que ficar repetindo sempre os mesmos assuntos. Para Paulo isso não era um problema. E ele vai dizer o porquê. Porque na repetição, na pregação constante dos mesmos assuntos, aquilo se tornava uma segurança para os ouvintes e para os leitores de Paulo. Seriam assuntos que estariam bem fixados na mente e no coração dos seus ouvintes e dos seus leitores. Então, assuntos importantes, as grandes verdades da fé cristã, nós precisamos constantemente estar repetindo e relembrando os nossos irmãos para que estas coisas importantes sejam segurança para os nossos irmãos. E aí Paulo vai dizer nos versículos 2 e 3, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Alguns acreditam que aqui Paulo tem em vista 3 grupos diferentes de maus obreiros. Judaizantes, obreiros imorais e obreiros egocêntricos, orgulhosos. Mas eu sou da opinião daqueles que esse triplo guardai-vos, 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 se refira ao mesmo grupo de maus obreiros, os judaizantes.
E Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Veja que Paulo está extremamente preocupado com este grupo de maus obreiros. Para ele dizer 3 vezes, guardai-vos, com 3 adjetivos distintos. E esse termo aqui, guardai-vos, no texto grego, traz a ideia de uma atenção redobrada. Ele está colocando diante dos seus leitores algo extremamente perigoso. Então, ele usa essa expressão para deixar os seus leitores em alerta. Olha, eu vou falar sobre algo muito perigoso. É como se ele colocasse diante dos seus leitores uma placa escrito perigo, danger, não se aproxime, evite. E a respeito de quem que ele está falando? Dos judaizantes. Quem são esses? Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que o Senhor Jesus Cristo, antes da sua ascensão, ele deu uma missão para os seus discípulos, para os seus apóstolos, os quais eram judeus. Para eles compartilharem as boas novas da salvação, não apenas entre o seu povo, mas saírem pelo mundo, levarem as boas novas também para os gentios. E vemos que os discípulos tiveram dificuldade em cumprir isso. É somente a partir de Atos capítulo 10 que esta ordem do Senhor Jesus Cristo, ela começa a ser cumprida pelos discípulos do Senhor. Antes, nós vamos ver no livro de Atos que os judeus convertidos a Cristo, quando eles iam por outras nações, eles compartilhavam as boas novas tão somente entre outros judeus, para outros judeus. Mas a partir de Atos 10, e principalmente a partir do momento da conversão de Paulo, e quando Deus levanta Paulo para ser o apóstolo e o doutor dos gentios, então as boas novas, o evangelho começa a ser pregado, começa a ser disseminado com afinco entre os gentios. E a pregação de Paulo era a seguinte: se o gentio depositasse totalmente a sua esperança e a sua confiança de salvação, de ser aceito por Deus, na pessoa e na obra de Cristo, e se arrependesse dos seus pecados, e assim recebesse o Espírito de Deus e passasse a andar em novidade de vida, andando à luz dos ensinos de Cristo, à luz dos preceitos apostólicos, ele seria justificado, ele seria aceito por Deus e salvo. Mas alguns cristãos de origem judaica, que nos primórdios da igreja foram a maioria, eles diziam: não, o que nós precisamos fazer é tornar esses gentios não apenas cristãos, nós precisamos torná-los judeus cristãos. Então exigiam que esses gentios convertidos a Cristo se convertessem também à religião judaica, passassem pelo rito da circuncisão, que foi estabelecido pelo Senhor na vida de Abraão e confirmado no livro de Levítico, confirmado na lei, ou seja, que todo varão judeu, todo homem judeu fosse circuncidado, aquele nascido no meio do povo de Israel, ao 8º dia, né, o homem, o macho, deveria ser circuncidado, receber aquele corte circular no seu órgão genital. Era o símbolo externo da aliança, de que Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, de que eles receberam uma lei e deveriam guardar aquela lei para receber as bênçãos da aliança que Deus fez com o seu povo escolhido.
E essa discussão ela foi tão intensa, nós vemos em Atos 15, que a igreja precisou organizar um concílio, uma reunião grande em Jerusalém entre as principais lideranças da igreja para decidirem quais os pontos da lei mosaica que eles estavam exigindo dos gentios, que de fato os gentios precisariam guardar. Alguns exigiam que a lei na íntegra fosse guardada e alguns pontuavam alguns mandamentos que julgavam mais importantes, mais fundamentais, mais necessários e que esses, então, os gentios deveriam guardar também, assim como eles, judeus, guardavam. E o que aconteceu? A decisão do concílio foi que o gentio não precisava ser circuncidado e guardar a lei na íntegra. Mas esse partido, chamado pelos estudiosos de judaizantes, não se contentaram com a decisão conciliar. Então o que eles faziam? Paulo fundava uma igreja, implantava uma igreja, depois de um tempo Paulo partia para outro lugar, para dar assistência a alguma igreja já existente ou para chegar em um local e implantar uma nova igreja. E os judaizantes chegavam naquela igreja e diziam: o que Paulo falou para vocês? Paulo falou que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo, por meio disso nos arrependemos dos nossos pecados, nos deu aqui algumas diretrizes morais e a lei. Ele falou que vocês têm que guardar a lei para ser salvos? Não. Então, Paulo ele pregou o caminho da salvação pela metade. É necessário vocês serem circuncidados e guardarem também a lei. Então, Paulo está advertindo os filipenses contra esse grupo, com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de teologia. E aí ele diz: guardai-vos dos cães. É interessante que o judeu, ele tinha o cachorro como um animal impuro, um animal imundo. Em Roma, e Filipos era uma colônia romana, o cachorro era um animal de estimação, mais ou menos como ocorre conosco aqui no Ocidente no século XXI. Era um animal usado para a guarda, mas no Oriente Médio, onde ficava Jerusalém, não era assim. O cachorro não era visto como um animal de estimação. Então era um animal mais selvagem, um animal que se alimentava de carniça, de lixo, e era um animal imundo, sujo, impuro. E o judeu, ele chamava o gentio de cão, de cachorro. E Paulo, assim, de um modo aqui sarcástico, de um modo irônico, Paulo vai dizer: cachorros são vocês. Esses que chamam os gentios de cães, na verdade, eles que são cães. Eles que têm essa natureza impura, essa natureza suja, essa natureza agressiva, essa natureza selvagem, eles não são regenerados. Eles não são de Deus. Eles não são santos. Então Paulo inverte. Ele chama os judeus que exigiam os gentios a abraçarem a lei mosaica e tinham essa maneira pejorativa de se dirigirem aos gentios como cães, e ele diz: cães são vocês. E os chama de maus obreiros, são maus obreiros porque tinham uma pregação fraudulenta, uma pregação extremamente enganosa, um evangelho que não era evangelho, que estava debaixo da maldição apostólica, como nós vemos em Gálatas 1, dos 6 ao 9. E Paulo vai dizer que eles eram do partido da cortadura, do partido da mutilação. Paulo ele diz assim: olha, vocês querem estar circuncidando aí todo homem gentil que se converte a Cristo, vocês querem estar fazendo o corte da circuncisão. Por que vocês não cortam
todos eles de vez? Por que vocês não mutilam os gentios todos de vez? Paulo estava contrariado, né? Agora, uma coisa importante que nós vemos aqui é o perigo de um mau obreiro, o perigo de um falso obreiro, o perigo de um herege. Às vezes nós não nos importamos tanto com uma pessoa pregando uma mentira, com uma pessoa com a Bíblia na mão, distorcendo a mensagem de Deus. Nós não atentamos que isso é algo extremamente perigoso. E julgamos que um ladrão, que um bandido, um psicopata, um maníaco é muito mais perigoso do que um herege. Mas não é. Porque todos esses, eles apenas irão nos fazer sofrer um mal físico. Vai roubar os seus pertences, vai lhe abusar, vai lhe espancar, vai tirar a sua vida, mas eles não têm a capacidade de interferir no seu destino eterno. Agora, alguém pregando uma heresia, se nós abraçamos uma heresia de perdição, o destino eterno da nossa alma é influenciado por aquilo. Então, um mau obreiro, um herege, ele é o homem mais perigoso dessa terra. O homem mais perigoso não é um mau político, o homem mais perigoso não é um terrível bandido, um sociopata. O homem mais perigoso desta terra é um falso obreiro de Bíblia na mão, pregando mentiras, pregando heresias de perdição, que levarão muitos ao inferno, à danação eterna. Por isso Paulo diz, guardai-vos. E ele vai dizer, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo aqui está falando sobre uma circuncisão espiritual, que o Antigo Testamento já havia falado sobre ela. A circuncisão, ela era um símbolo externo, mas de nada adiantaria a pessoa passar por aquele símbolo externo se o coração dela não fosse circuncidado. E Paulo via nos judeus, nos gentios, melhor dizendo, convertidos, que Deus estava circuncidando o coração dos gentios. E eles serviam a Deus em espírito. Não era mais daquela forma como os judeus serviam através daqueles diversos ritos no templo, como Deus havia prescrevido, mas era uma adoração mais simples, uma adoração mais livre, mas uma adoração que se gloriava na obra de Cristo, que depositava sua esperança de salvação na obra de Cristo, e era um culto a Deus, era um modo de servir a Deus que Deus aceitava. E Paulo vai dizer no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então o que Paulo está dizendo é que ele próprio e os judeus e os gentios, melhor dizendo, eu estou trocando muito aqui judeu por gentio, e os gentios a quem ele pregou, evangelizou e receberam o Senhor Jesus Cristo, eles não estavam confiando na carne para a sua salvação, né? Carne aqui significa o mérito religioso, as realizações religiosas. Eles não estavam confiando nisso. Mas Paulo vai dizer, se alguém poderia confiar nisso para a sua salvação e para a sua justificação, para a sua aceitação diante de Deus, esse alguém sou eu.
E aí aqui nos versículos 5 e 6, ele vai falar sobre o seu tesouro religioso na religião judaica. Ele vai dizer assim, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo vai dizer, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Isso significa que ele já nasceu judeu. E não foi convertido ao judaísmo por proselitismo. Ele foi circuncidado ao 8º dia porque ele era da linhagem de Israel. Ele não era um gentil que se tornou judeu, não. Ele era um judeu de sangue, de raça, de etnia. Um judeu que tinha capacidade de conhecer bem a sua árvore genealógica, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma tribo que foi caracterizada por sua fidelidade a Deus. Então ele vinha de uma tribo caracterizada por ser fiel ao Senhor. Ele recebeu o nome de Saulo em homenagem a um membro muito importante da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, Saul. E ele vai dizer que ele era hebreu de hebreus, ou seja, era alguém que conhecia muito bem os costumes, as tradições do seu povo, era alguém que dominava o idioma do seu povo, quando muitos judeus, naqueles dias que viviam fora de Israel, já não falavam mais hebraico, já não falavam mais aramaico, mas falavam grego. Não, Paulo ele conhecia bem a língua, os costumes, as tradições do seu povo. Ele vai dizer em uma de suas cartas que da sua idade ninguém era igual a ele no que diz respeito à piedade, à prática da religião judaica. Muito jovem, Paulo ele vivia a fé como se ele fosse um ancião. Ele excedia os da sua idade em judaísmo, mas olha, e muito, muito. Então ele era muito religioso. E ele era tão religioso que ele vai dizer aqui que o zelo que ele tinha pela fé judaica dele o levou a perseguir a igreja, porque ele via a igreja como uma ameaça à sua fé, como uma distorção da sua fé. Então ele era tão zeloso pelas coisas da religião judaica que ele se tornou um soldado da fé judaica e passou a prender e matar os cristãos, porque antes da sua conversão, Paulo entendia que os cristãos estavam pregando um falso Messias. E ele vai dizer aqui também que ele era fariseu. Ele pertencia a esse partido, a essa denominação da fé judaica, o farisaísmo, que eram os separados, os puros. Dentre aqueles partidos ali do primeiro século, era um partido reconhecido pelo povo judeu por buscar guardar a lei de uma forma estrita, minuciosa, por uma reverência à lei mosaica. E Paulo diz, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Um judeu olhava para Paulo e dizia, esse verdadeiramente é um homem piedoso. Esse verdadeiramente é um homem que guarda a lei. Mas Paulo vai dizer em Romanos 7 que ele, lá dentro dele, ele sabia que ele era um pecador, que ele era um transgressor. Mas externamente, segundo aquilo que as pessoas que ele conviviam entendiam que era um homem justo perante a lei mosaica, ele era irrepreensível. Então, esse era o tesouro religioso de Paulo. Aí Paulo está dizendo para os judaizantes, olha, se vocês acham que vocês podem confiar na carne, eu poderia confiar na carne muito mais. Mas então por que Paulo não confiava nesse tesouro religioso? É porque ele descobriu um tesouro muito maior.
Ele vai dizer no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, aquele tesouro religioso de Paulo, que era fonte de lucro espiritual para ele, de benefício espiritual para ele, ele considerou que valia a pena ele abrir mão de tudo aquilo, ele perder aquele tesouro religioso para que ele pudesse ganhar a Cristo, para que ele pudesse ter a Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, não apenas o meu tesouro religioso, mas eu estou disposto a perder tudo que for preciso, tudo que for necessário, para mim ter a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, para mim ter Cristo na minha vida, para mim estar unido a Cristo, conhecê-lo, receber os benefícios da sua pessoa e da sua obra redentora. E ele vai dizer, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele teve que abrir mão de todo o seu status religioso, de todo o seu status social, de sua herança familiar, de diversas coisas, para que ele pudesse crer no Senhor Jesus Cristo, ser um cristão e servir ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo era um homem rico, Paulo ele era um homem muito benquisto entre o seu povo. As pessoas tinham uma expectativa altíssima em relação a Paulo. Paulo era um homem confiável na fé judaica. E ele abriu mão de tudo isso para ter a excelência do conhecimento de Cristo. E ele diz, olha, abrir mão dessas coisas não foi assim tão difícil não, porque a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu considerei essas coisas escória. O que é escória? É algo desprezível. E a palavra aqui, traduzida por escória na minha versão, Almeida Corrigida e Fiel, é uma palavra que lá no grego ela tem o sentido, primeiro, de esterco, fezes, estrume. E um segundo sentido é comida que é jogada fora, lixo. Então Paulo olhou para toda aquela vida que ele tinha e aquele tesouro religioso e Paulo disse, olha, isso em comparação a essa pérola de grande valor que eu encontrei, em relação a essa preciosidade que é Cristo, essa minha religiosidade não passa de lixo, não passa de esterco. E é mais provável que ele esteja pensando aqui em comida estragada, comida que é lançada fora. Por quê? Porque ele vai chamar esse pessoal da circuncisão, da falsa circuncisão, de cães. E os cães se alimentavam do lixo que as pessoas jogavam fora. Então, aquilo que Paulo considerou desprezível, eles se alimentavam daquilo, esses falsos obreiros. Para eles, era algo de muito valor. Era o alimento deles. E Paulo diz, olha, isso que é o alimento de vocês, que vocês dependem dessas coisas, para mim isso é escória. É algo desprezível. É comida estragada. É coisa que eu abro mão sem nenhuma dificuldade, para que eu possa ter verdadeiramente a Cristo. E aí ele vai dizer, e seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo entendeu que o homem, pelas obras da lei, jamais será justificado. Porque a justiça que Deus exige do homem
é a obediência perfeita. E o homem é incapaz de obedecer a Deus perfeitamente. Então, a justiça do homem sempre será uma justiça falha. O homem sempre será imperfeito se, para considerá-lo perfeito, ele necessite guardar a lei perfeitamente, porque ele nunca vai guardar a lei perfeitamente. Há alguém que pode dizer assim, por exemplo, vamos pegar alguns preceitos da lei que Deus escreveu no coração dos homens, mesmo daqueles que não conheceram a lei escrita de Deus. Por exemplo, não matar. Todos consideram errado você assassinar alguém. E aí alguém pode dizer assim, eu nunca matei ninguém. Logo, ele não é transgressor do mandamento, não matarás. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ensinou que, se acaso eu estou nutrindo ódio, raiva de alguém, eu já estou no caminho do assassinato. E eu já me manchei, eu já me maculei com o pecado. Eu já entrei pelo caminho do matarás. Eu já entrei pelo caminho do assassino. Logo, eu já sou um transgressor do mandamento não matarás. Porque de alguma forma eu já me envolvi com ele. Então, todos nós pecamos, todos nós transgredimos, e quanto mais a gente conhece a lei de Deus, mais nós vemos que nós somos pecadores. E Paulo percebeu que por mais que ele tivesse tudo aquilo, todo aquele tesouro religioso e que externamente as pessoas considerassem ele irrepreensível, e ali quando ele pecasse, ele ia lá e fazia os sacrifícios e apresentava ao Senhor os sacrifícios que a lei exigia, ele sabia que lá no íntimo dele, aquela justiça dele não era uma justiça perfeita. Então ele entendeu o projeto de Deus, o plano de Deus, o evangelho do Senhor. Deus se fez carne, Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho obedeceu perfeitamente à lei, não apenas externamente, mas também internamente. E agora, quando eu sou unido a Cristo pela fé, essa obediência perfeita de Cristo me é dada. A perfeição de Cristo me é imputada pela fé. E assim, então, eu tenho a justiça que agrada a Deus, que é a justiça perfeita, a obediência perfeita. E assim eu posso ser aceito por Deus. Então, isto é a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. O mérito de Cristo nos é dado. A justiça de Cristo nos é imputada. E Paulo vai dizer, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então ele abriu mão de tudo aquilo para ter a Cristo, e tendo a Cristo, primeiro, ele teria a justiça de Cristo. Em segundo lugar, ele queria conhecer a Cristo, ter uma comunhão íntima e profunda com o Senhor Jesus, ter o poder que ressuscitou a Cristo atuando na sua vida. Então, pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, ele poderia agora sim guardar a lei, vencer o pecado mais poderosamente do que tentando obedecer a lei apenas na força do seu espírito religioso, apenas na força da sua carne. E também ele vai dizer assim, a comunicação de suas aflições sendo feita conforme a sua morte. Ou seja, ele sabia que a sua associação com Cristo
lhe traria todos esses grandes benefícios. Contudo, traria também uma vida de sofrimento e, no caso dele, uma vida de martírio. Ou seja, da mesma forma que Cristo veio e sofreu, uma vez que Paulo seja unido a Cristo, ele também irá sofrer. E no caso dele, ser martirizado. Eu e você, talvez não sejamos martirizados, mas uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós recebemos todos esses benefícios aqui que Paulo recebeu, mas nós também recebemos uma vida de aflição. Porque todos aqueles que querem viver piamente, plenamente em Cristo Jesus, padecem perseguições, padecem aflições. Então Paulo saiu de perseguidor para perseguido. Paulo, que dava pauladas e pedradas, passou a receber pauladas e pedradas. Paulo, que fazia ameaças de morte, uma vez que ele foi unido a Cristo, ele passou a receber ameaças de morte. Então nós precisamos ter consciência de que a união com Cristo espiritual por meio da fé nos garante a vida eterna e traz sobre nós benefícios eternos. Mas também nós precisamos ter a disposição de, por amor a Cristo, recebermos muitas vezes escárnios, zombarias, as pessoas passarem a não mais gostar de nós porque nós nos convertemos e porque a partir de agora vamos viver uma vida de renúncia, tentando agradar aquele que é o nosso Senhor e Salvador, sendo feito conforme a sua morte. Alguns aqui entendem que Paulo está falando mais num sentido assim espiritual, de nós vivermos uma vida de mortificação do pecado, de obediência a Deus, né? Cristo é colocado aqui como um exemplo perfeito de obediência a Deus e obedeceu a Deus até ser sacrificado, ser morto. Então que nós deveríamos obedecer a Deus dessa forma, a mortificação do pecado, uma obediência irrestrita ao Senhor. Mas é mais provável que Paulo esteja pensando aqui na sua própria morte. Que Cristo, por causa da sua obediência, ele foi sacrificado. E Paulo, por causa da sua obediência a Deus, ele seria martirizado. Mas isso traria um grande benefício. Ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Ou seja, Paulo sabia que pela fé ele foi justificado. Uma vez justificado, no versículo 10, ele descreve uma vida de santificação. Vivendo essa vida de santificação, ele tinha a expectativa da ressurreição. Algumas pessoas olham para o versículo 11 e dizem assim, tá vendo? Paulo não tinha certeza da salvação dele. Não é bem isso. Esse texto ele não tem o intuito de comunicar dúvidas em relação à salvação, mas é uma postura de humildade do apóstolo. Paulo não era uma pessoa arrogante e ele sabia que ele tinha que passar pelos meios estabelecidos por Deus, né? Ele tinha que carregar a sua cruz para então receber a sua coroa. Embora nós defendamos a doutrina da segurança da salvação, nós não somos negligentes em relação aos meios. Para nós participarmos da ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e essa fé ela precisa produzir bons frutos e bons frutos até o final de nossas vidas. O que dizemos é, se de fato fomos justificados, se de fato a nossa fé é verdadeira, certamente, seguramente, permaneceremos unidos a Cristo até o final de nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida.